Olá, meus caros. Hoje continuaremos nossa série de teorias das conspirações. Tema de hoje: chemtrails. Rastros de aviões são usados para controle mental? Discutir a crença de que os rastros deixados por aviões contêm substâncias químicas para manipular a população. Você já olhou para o céu e viu aqueles longos rastros brancos deixados por aviões? Para muitos, eles são apenas vapor condensado, uma consequência natural do funcionamento das turbinas. Mas, em algumas partes do mundo, há pessoas que acreditam que esses rastros, conhecidos como chemtrails, são mais do que isso. Elas acreditam que são parte de um elaborado esquema de controle mental, onde governos e outras entidades poderosas estariam borrifando produtos químicos no ar para manipular o comportamento das massas. Essa teoria da conspiração, popularizada nos últimos anos, ganhou destaque principalmente nas redes sociais, e milhares de pessoas ao redor do mundo questionam: será que estamos realmente sendo controlados pelo que cai do céu? A ideia por trás dos chemtrails é simples. Os rastros que vemos não seriam compostos apenas de vapor d'água. Eles conteriam, supostamente, uma mistura de substâncias químicas tóxicas, liberadas deliberadamente na atmosfera para atingir diversos fins, incluindo o controle da mente humana. O que leva tantas pessoas a acreditarem nessa teoria? Por que algo que parece tão absurdo consegue angariar tantos adeptos? E mais importante, será que há alguma verdade por trás disso? Ou estamos diante de mais uma lenda urbana moderna? Antes de mergulharmos na análise, vamos entender melhor a diferença entre os contrails, os rastros normais deixados pelos aviões, e os chamados chemtrails. Contrails, abreviação de condensation trails, rastros de condensação em inglês, são simplesmente nuvens artificiais formadas quando o vapor d'água oriundo dos motores dos aviões se mistura com o ar frio e forma pequenas gotículas ou cristais de gelo. Isso acontece em altitudes elevadas, onde as temperaturas são extremamente baixas. Por outro lado, os defensores da teoria dos chemtrails argumentam que, além do vapor de água, esses rastros contêm substâncias químicas perigosas, pulverizadas deliberadamente. A crença nos chemtrails ganhou força na década de 1990, com o aumento do uso da internet, quando as informações começaram a circular de forma mais rápida e acessível. Sites e fóruns dedicados ao tema surgiram, e teorias sobre o motivo e o propósito dessas substâncias começaram a proliferar. Alguns acreditam que essas substâncias químicas estão sendo usadas para alterar o clima, como parte de experimentos de geoengenharia. Outros vão além e afirmam que os chemtrails são usados para enfraquecer a população, seja mentalmente ou fisicamente, permitindo um maior controle por parte de governos ou corporações. Entre os adeptos, há até quem sugira que esses rastros estejam relacionados à redução populacional, uma vez que as substâncias liberadas poderiam ser nocivas à saúde, causando doenças a longo prazo. Mas como em qualquer teoria da conspiração, a pergunta que devemos fazer é: onde estão as evidências? Até o momento, não há provas concretas de que os rastros deixados por aviões contenham qualquer substância além do vapor de água. A ciência, de fato, explica de maneira bastante clara como os contrails se formam e por que eles permanecem visíveis no céu por tanto tempo. Dependendo das condições atmosféricas, como a umidade e a temperatura, esses rastros podem se dissipar rapidamente ou permanecer no céu por horas. Essa variação é usada por alguns conspiracionistas como prova de que nem todos os rastros são iguais, mas a ciência meteorológica consegue explicar esses fenômenos sem recorrer a conspirações. No entanto, é importante reconhecer que a desconfiança em relação aos governos e às grandes corporações não é nova, e muitas teorias da conspiração nascem dessa falta de confiança. Escândalos reais do passado, como o projeto MKUltra, onde o governo dos Estados Unidos realizou experimentos de controle mental usando drogas psicodélicas, alimentam ainda mais essas suspeitas. Para muitos, se algo como o MKUltra foi real, por que não seria possível que hoje, de maneira mais sofisticada, governos estivessem tentando controlar as mentes das pessoas por meio de agentes químicos dispersos na atmosfera? Os adeptos da teoria dos chemtrails muitas vezes recorrem a supostas análises de amostras de ar e água, que teriam detectado níveis anormais de alumínio, bário e outros metais. No entanto, cientistas argumentam que esses elementos estão naturalmente presentes no ambiente e que os níveis encontrados nessas amostras não são diferentes dos que se esperaria em condições normais.
De fato, estudos independentes de qualidade, realizados por diversas universidades e centros de pesquisa, não encontraram qualquer evidência que sustente a ideia de que os rastros deixados por aviões contenham substâncias químicas artificiais. A crença nos chemtrails também está fortemente ligada à desinformação. Com a internet, qualquer pessoa pode publicar suas ideias e teorias sem a necessidade de apresentar provas concretas. Vídeos no YouTube, postagens em redes sociais e blogs dedicados ao tema espalham informações que muitas vezes são baseadas em interpretações errôneas ou deliberadamente distorcidas de fenômenos naturais. E, infelizmente, quando essas informações são repetidas muitas vezes, elas começam a parecer verdadeiras para quem as consome. Essa é uma das razões pelas quais a teoria dos chemtrails se tornou tão difundida. Mas por que tantas pessoas estão dispostas a acreditar em algo tão extremo? A resposta pode estar no medo do desconhecido. A ideia de que forças poderosas estão atuando nos bastidores para controlar nossas vidas é, de certo modo, reconfortante para algumas pessoas, pois dá sentido a eventos que, de outra forma, seriam caóticos e imprevisíveis. Se algo está fora de controle, como o clima, as doenças ou o comportamento humano, culpar uma entidade externa poderosa por isso pode trazer uma sensação de compreensão e controle sobre a situação, mesmo que essa entidade seja fruto de uma teoria da conspiração. Além disso, há um elemento psicológico envolvido. Quando uma pessoa começa a acreditar em uma teoria da conspiração, ela tende a buscar apenas as informações que confirmem suas crenças, ignorando ou rejeitando qualquer dado que as contradiga. Esse fenômeno é conhecido como viés de confirmação e é extremamente poderoso. A internet, com seu vasto repositório de informações contraditórias, é um terreno fértil para esse tipo de comportamento. E, uma vez que alguém está convencido de que os chemtrails são reais, é muito difícil convencê-lo do contrário. Gostando dos nossos vídeos? Curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Você já parou para pensar nos rastros que os aviões deixam no céu? Aqueles traços brancos que se espalham e desaparecem lentamente, como se fossem pinceladas de um artista em uma tela azul. Mas e se eu te dissesse que, para alguns, isso é muito mais do que um fenômeno natural? Para muitos, esses rastros são parte de uma conspiração obscura, uma ferramenta de controle mental. Chemtrails. O nome já dá arrepios. A ideia de que governos ou corporações estariam despejando substâncias químicas na atmosfera para manipular a população é, no mínimo, intrigante. Imagine só, você está lá, olhando para o céu, e de repente se dá conta de que aqueles rastros não são apenas vapor d'água, mas sim um coquetel de produtos químicos projetados para afetar nosso comportamento, nossa mente. O que exatamente estariam colocando lá em cima? Alguma coisa que nos deixasse mais obedientes, menos críticos, mais suscetíveis a aceitar tudo que nos é imposto? A própria ideia é perturbadora. E a verdade é que, para muitos, a busca por respostas se torna uma obsessão. A desconfiança em relação às autoridades cresce e a paranoia se espalha como uma nuvem. As redes sociais fervilham com teorias, vídeos, testemunhos. O que antes parecia ser apenas um fenômeno meteorológico, agora se transforma em um símbolo de opressão. E no meio de tudo isso, a pergunta que fica é: até que ponto estamos dispostos a acreditar em algo tão insólito? Será que estamos realmente sendo manipulados? Ou somos nós que nos deixamos levar por essas ideias, criando monstros onde antes havia apenas vapor? A verdade talvez seja mais complexa do que qualquer teoria. Então, se a ciência não apoia a ideia dos chemtrails e as evidências parecem ser inexistentes, por que essa teoria ainda persiste? Parte da resposta está na natureza humana. Teorias da conspiração sempre fizeram parte da nossa cultura, desde a ideia de que a Terra é plana até o negacionismo do pouso na Lua. Em tempos de incerteza, essas teorias ganham força, pois oferecem uma explicação simplista para eventos complexos. E no caso dos chemtrails, a combinação de imagens visíveis no céu, desconfiança nas autoridades e medo do desconhecido cria o ambiente perfeito para que essa teoria continue a se espalhar. No entanto, é importante lembrar que questionar as informações e os poderes estabelecidos faz parte de uma sociedade saudável. Devemos sempre buscar entender melhor o mundo ao nosso redor e não aceitar cegamente tudo o que nos é dito. Mas também é essencial separar o que é baseado em evidências concretas do que é apenas especulação. Até o momento,
Todas as evidências científicas apontam para a ideia de que os rastros de aviões são compostos de vapor d'água e não de substâncias químicas usadas para manipular a população. Acreditar ou não em chemtrails é uma escolha pessoal, mas devemos sempre nos basear em fatos e não em teorias sem fundamentos. Afinal, em um mundo onde a informação está ao alcance de todos, é crucial que tenhamos discernimento para separar a verdade da ficção. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.